Olá, boa noite. Quem passou pelo Fórum de Sorocaba durante a tarde de hoje tomou um grande susto. Houve troca de tiros após um furto. Veja a reportagem. O crime foi às 3 da tarde, horário de grande movimento. Segundo a polícia, um homem tentou furtar uma moto estacionada em frente ao Fórum de Sorocaba. O veículo pertence a um PM que tentou evitar a ação. Houve disparos. Um dos tiros acertou o carro de um funcionário do fórum. Ninguém ficou ferido. O barulho assustou quem estava no local. Correria, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Quem estava do lado de fora do prédio buscou abrigo e quem já estava lá dentro foi orientado a se proteger. Surgiu um policial civil lá de dentro pedindo para todo mundo sair da frente do vidro. Ele mandou entrar, entra, vai para um lugar protegido. Segundo testemunhas, o ladrão abandonou a moto nesse ponto aqui, aproximadamente 200 metros do fórum. Ele atravessou a avenida e do outro lado foi para uma segunda moto onde estava um comparsa que o aguardava para a fuga. Bandido abusado no fórum, hein? E até agora ninguém foi preso. E 2 homens foram detidos em Votorantim depois de roubarem um supermercado. Segundo a polícia, testemunhas disseram que eles estavam armados e tentaram invadir o escritório onde estavam os malotes com dinheiro. Ao perceber a aproximação da viatura, a dupla tentou fugir, mas foi pega com armas, munições e celulares. E ladrões furtaram mais de 20 quilos de carne em uma escola estadual no Jardim Bela Vista, em Itapetininga. Segundo a polícia, para entrar, os bandidos danificaram o telhado do prédio. Os funcionários só perceberam a invasão quando chegaram nesta manhã para trabalhar. Ninguém foi preso e não se sabe quantas pessoas invadiram a escola. Segundo o governo do estado de São Paulo, as crianças tiveram aulas normalmente e a merenda não foi prejudicada. Foi preso o homem suspeito de ter agredido o filho dele de apenas 2 meses de idade com um soco na cabeça. O crime foi no bairro São Francisco, em Cerquilho. Segundo a polícia, o suspeito de 27 anos alegou que o soco era para ter atingido a esposa. A mulher nega e fala que o soco na criança foi intencional. O bebê permanece estável, internado na Santa Casa da cidade. O agressor, que é um monstro, né? Foi levado para a cadeia de Capão Bonito. Terminou a greve dos trabalhadores da empresa de coleta de lixo Consórcio Sorocaba Ambiental. De acordo com a prefeitura da cidade, a coleta de lixo já foi retomada. Os funcionários aceitaram um acordo de reajuste de 12% no salário para os motoristas e coletores aumentam no piso salarial e vale alimentação das categorias, além da participação nos lucros. Em Ibiúna, policial é morto por se envolver com menor e ainda na cidade, mãe pede na justiça a prisão de um homem que estaria namorando a filha dela, menor de idade. Assuntos do próximo bloco aqui no Noticidade. O policial militar Everaldo Fernando de Moura foi morto na casa dele em Ibiúna com tiros e facadas ontem à noite. O PM que trabalhava em Mairinque foi vítima por ter se envolvido com uma menor de idade. Olha só. Everaldo Fernando de Moura, de 36 anos, foi esfaqueado e baleado na própria casa na zona rural de Ibiúna, onde morava há poucos meses, segundo a família. Guardas e policiais, colegas de profissão, estiveram no local após a retirada do corpo e o trabalho da perícia. Os móveis foram colocados na parte externa pela família para a limpeza das marcas de sangue. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial bebia na sala com Diego Mendes Reis, de 23 anos, e a irmã dele, uma menor de 14 anos. O policial e a jovem estavam começando um relacionamento e foram para o quarto. 5 minutos depois, Diego bateu na porta. Assim que o policial abriu, ele foi atingido por uma faca. Diego foi para a sala, o policial foi atrás, mesmo ferido, e então levou um tiro. Diego foi preso na tarde desta segunda-feira a 4 quilômetros da casa do policial. Ele estava em um táxi com a namorada. A arma usada no crime foi apreendida. A polícia apreendeu no local do crime 8 cartuchos e 2 pistolas calibres 40 e 380 da Polícia Militar em nome de Everaldo. Ainda em Ibiúna, uma mãe procurou a polícia contra um homem de 42 anos que teria um caso com a filha dela de 14 anos. A mãe conta que o homem de 42 anos é amigo da família. Ela desconfiou da relação entre os dois porque a filha começou a ganhar presentes. Ele deu o primeiro celular, depois
Aí depois a flor. Aí começou pelos bombons. A menina também mudou o comportamento em casa. Ela começou a responder demais, falar que eu não mandava na vida dela. Na semana passada, o Conselho Tutelar e a Guarda Municipal registraram um boletim de ocorrência porque a menina foi encontrada com o mesmo homem em um caminhão. A adolescente diz que namora o homem 28 anos mais velho, mas para a mãe, ele está cometendo um crime. Para mim, eu quero ver ele pagar isso. Eu quero ver ele pagar por tudo que ele fez por ela, porque jamais eu esperava de acontecer isso com a minha própria filha. Esse homem não foi preso. Sobre esse tipo de crime, se é crime ou não, nós vamos conversar agora com o doutor Alexander Gutierrez, que é presidente da Comissão de Advogados Criminalistas da OAB de Sorocaba. Boa noite pela participação. Obrigada, em primeiro lugar. Quando a gente pode realmente considerar crime? Porque se é menor de idade, ela quer ter esse relacionamento, a família não quer, o que a justiça entende? Então, Simone, a partir de 2009, com a lei modificada que foi inserido no Código Penal, o crime, que é o artigo 217-A, que ele tipificou a conduta de estupro de vulnerável. Então, uma menor, ou homem, ou um menino, ou uma menina, um adolescente menor de 14 anos, ele é considerado pela lei incapaz e ele não pode praticar atos sexuais. Nem se o pai e a mãe tiver uma aprovação deles, esse namoro não pode existir se tiver um relacionamento sexual, é isso? O relacionamento sexual, ele é proibido pela lei. Se existir essa conjunção carnal entre a menor de 14 anos e essa pessoa, os pais consentindo isso, eles são coautores. No caso dessa mãe que está pedindo, então, a prisão deste homem de 40 e poucos anos, 43, ela está no direito dela. Qual é a pena? A pena é de 8 a 15 anos. 8 a 15 anos. A lei é bem severa nesse sentido, pela sociedade abominar esse tipo de crime. A partir dos 14 anos, mesmo que os pais não queiram esse tipo de relacionamento, não há crime nisso? Há crime, sim. Só que não é o estupro de vulnerável. É um crime de estupro, mas não de vulnerável. Então, e o estupro de vulnerável não é só a criança menor de 14 anos. O deficiente mental, uma pessoa que ela não está esboçando nenhuma reação, no caso, uma pessoa que está numa UTI de um hospital, que ela sofra essa determinada violência contra o seu corpo, essa pessoa também que cometeu esse crime, ele será enquadrado nesse artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável. Então, ou seja, mesmo a partir dos 14 anos de idade, isso não pode existir. Qualquer orientação, então, que o senhor dá aos pais, para que, acompanhando o nosso telejornal, possa ficar de olho com o filho, com a filha, porque mesmo que se os pais concederem, assim, não pode ter esse namoro, estiverem compartilhando com isso, eles também podem responder. Eles podem responder, eles têm que ficar atentos aos seus filhos, porque hoje a gente tem que fiscalizar todo o instante, principalmente pela internet, ver o que as crianças estão conversando, o que os adolescentes estão fazendo, fiscalizar e monitorar, porque é obrigação dos pais ter esse tipo de conduta com relação aos seus filhos menores. Agora, quando existe esse tipo de ato, né, relação sexual entre os adolescentes, aí muda de figura? O adolescente, o menor de idade, que é considerado, ele não comete um crime na nossa legislação, mas ele vai responder sim pelo ato infracional que ele cometeu. Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor aqui. Então, que os pais possam ficar atentos em casa, né? Não realmente compartilhar com esse namoro com pessoas acima da idade de 18 anos, então, né? Porque senão isso vai ser considerado um tipo de crime mesmo. Isso mesmo. Os pais têm que fiscalizar, monitorar os seus filhos para que isso não aconteça. Ok, muito obrigada pela participação.